Olá pessoal, estamos de volta. Agora vamos falar um pouquinho sobre arquivos. Como que nós então podemos manipular, trabalhar com arquivos em Python. Essa é a nossa 13ª aula. 13! Vamos lá? Então, pessoal, arquivos em Python, tanto a entrada como a saída são operações de comunicação de um programa com o mundo externo. Essa comunicação ela vai se dar usualmente por meio de arquivos. Arquivos, então, estão associados a dispositivos, como, por exemplo, disco, impressora, teclado, mouse. Então, tudo ele entende como sendo arquivo, esse processo de comunicação. Então, em Python, um arquivo pode ser lido e escrito por meio de uma classe chamada, ou conhecida como file. Então, é basicamente isso que nós vamos utilizar ao longo dessa pequena introdução aqui sobre arquivos, ok? Só para vocês saberem, nós já utilizamos a leitura e escrita por meio de arquivos. Quando nós utilizamos, por exemplo, o comando print, nós estamos utilizando basicamente um arquivo chamado sys.stdout. E quando a gente utilizava o input, nós também estamos utilizando um outro arquivo chamado stdin. E quando nós fazíamos um rastreamento de exceções, ou melhor, ele até fazia isso por trás, a gente nem basicamente manipulou isso. Ele também fazia isso por meio da chamada de um arquivo sys.stderr. Então, nós já utilizamos. Só para a gente entender isso aqui, vou mostrar aqui um exemplo. Então, por exemplo, aqui, deixa eu chamar aqui o interpretador de comandos. Então, aqui, se a gente entra aqui no Python, Python. Muito bem, então vamos, por exemplo, importe a biblioteca sys de sistema, ok? Aí, olha só, vamos utilizar o arquivo stdout.write. Vamos escrever nesse arquivo, por exemplo, uma mensagem. Olá, pessoal, Vamos ver o que vai acontecer. Olha só, quando a gente tecla Enter, ele faz exatamente igual o comando print. Ele mostra então a mensagem e sai aqui na frente um número, Isso aqui é a quantidade. Se a gente contar aqui a quantidade de caracteres, é exatamente 12 caracteres que existem aqui, tá bom? Então, da mesma forma, a gente pode também, só para que vocês entendam, a gente pode também trabalhar com arquivo de leitura. Olha só, se a gente trabalhasse aqui, sys.std agora in, a gente vai dar entrada e vamos então fazer o que? Um readline. Olha só o que vai acontecer. Quando a gente tecla Enter, ele vai ficar esperando nós digitarmos alguma coisa até teclarmos Enter. Então, olha só que legal. Então, sei lá, mesma mensagem lá. Olá, pessoal. Esta foi uma mensagem inserida. Tá lá. Então é isso basicamente que ele leu, ele entrou então uma string e que finalizou com /n, que é basicamente a outra linha, que é o line, o line feed, ok? Então vejam que ambos os dois comandos, eles simulam os comandos, por exemplo, print. E aí eu coloco lá, olá pessoal, ele vai fazer basicamente a mesma coisa, eu esqueci de colocar um fecha aqui, muito bem, olha lá, mesma coisa, só que sem a quantidade de caracteres, e a outra, o nosso comando input,
ele também fica esperando ali alguma coisa. Se a gente digita lá, olá pessoal, né? Esta foi uma mensagem inserida, né? Então ele também nos dá a mesma coisa, só que efetivamente sem utilizar o /n ali, né? Isso aí fica embutido no comando, ok? Para que a gente consiga então trabalhar com arquivos em Python, nós vamos fazer uso de uma classe chamada file e basicamente uma subclasse chamada open aqui no caso, para que a gente possa associar então o arquivo internamente a um objeto. Então a gente instancia o arquivo como sendo um objeto. E para tanto a gente pode passar, né, até 3 parâmetros. O primeiro deles é o nome do arquivo, né, o name ali. Esse é um parâmetro obrigatório. Os outros dois, o mode e o buffering, são opcionais. Por quê? Se você não passa, ele assume valores default. O mode, nós podemos passar pelo menos um desses 5 agregado com o mais aqui, tá? Então se a gente passa lá o R, ele vai abrir o arquivo para leitura, o W para escrita, o X ele abre para escrita somente então se o arquivo não existir. Se ele existir, ele dá um erro. Diferentemente do A, né, que ele vai abrir então para escrita, né, adicionando sempre o conteúdo lá no final. Aqui, se a gente abre, por exemplo, um arquivo para escrita no formato W e ele existir, ele apaga todo o conteúdo lá existente, tá? Ele cria um novo arquivo aqui. E aqui, por exemplo, no append, ele vai colocar no final, então ele vai agregar o conteúdo. Só que um detalhe, se esse arquivo não existir, ele vai criar um novo, tá bom? E a gente pode utilizar também a combinação, por exemplo, R com mais. E aí ele vai indicar que eu quero abrir esse arquivo para leitura e escrita ao mesmo tempo. Já o buffering, né, então é um parâmetro também opcional. Se a gente não passar nada, ele vem com default valor 1, né, que significa utilize um buffer, ou seja, uma quantidade de bytes de transação ali, de leitura e escrita no formato padrão. Se a gente não quiser utilizar o buffer, a gente passa o parâmetro 0, e se a gente quiser mudar esse tamanho em bytes, nós colocamos o número em bytes nessa determinada posição que nós queremos. Então, por exemplo, sei lá, 20.000 bytes, né, 1024 bytes, alguma coisa assim, a gente passa esse valor como sendo esse segundo parâmetro. E aí, agregado a essa classe, nós podemos utilizar os métodos como read, write, close, né? Então, read ele vai ler uma certa quantidade de bytes do arquivo. Se você não passa nenhum parâmetro, todo o arquivo vai ser lido, tá? E vai ser basicamente retornado por meio de uma string. E se você utiliza o método write, então você passa como parâmetro uma string, essa string aí vai ser escrita. Só que lembre-se, a gente está trabalhando com um objeto de memória, ok? Então, enquanto esse objeto estiver na memória, ele não fez basicamente o que a gente chama de commit, né? Ou seja, ele não fez a atualização lá no arquivo físico. Então a gente deve utilizar, por exemplo, o método flush ou então um close mesmo, para assegurar que a escrita física efetivamente aconteceu. E o close, né, como a gente já viu aqui em cima, né, é um método que pode fazer com que essa escrita física aconteça. Por quê? Porque ele vai basicamente fechar o arquivo, né, para operações de leitura e escrita. Aqui um exemplo simples, né, de como que a gente pode fazer isso. Então vejam aqui, ó, eu estou instanciando, né, um objeto, né, com o método, com a classe open, né, e passando como parâmetro o que eu quero e o formato que eu quero escrever aqui, ok? E aí então eu utilizo o método write para escrever uma determinada string neste arquivo aqui que eu determinei. Fechei. Aí vou abrir novamente esse mesmo arquivo e vou ler o conteúdo lá. E vou guardar esse conteúdo
em x. E aí eu vou mostrar x. Então vamos ver como que a gente pode fazer isso passo a passo aqui. Então aqui eu tenho CMD, né? Estou dentro já do Python. Vou sair e entrar novamente para a gente ficar com a tela lá em cima, né? Python. Então tá aqui. Agora então vamos basicamente instanciar um objeto aqui do tipo arquivo. Então vamos chamar ele de arquivo, né? Vai receber o que? Um método open. Vamos passar o primeiro parâmetro, um nome, né? Então, por exemplo, teste de escrita, tá? Esse vai ser o nome do arquivo e vou passar o parâmetro aqui como sendo w, que ele vai criar um novo arquivo e nós vamos escrever ali dentro desse arquivo, ok? Então ele já instanciou. Agora eu vou utilizar esse arquivo, né? Arquivo ponto. Aí eu vou utilizar o método write para escrever alguma coisa. Estamos escrevendo dentro do arquivo de teste. Muito bem. Essa frase ele vai então escrever. Então ele mostrou ali que nós colocamos dentro desse objeto 46 caracteres. Agora vamos fechar, né? Arquivo.close. Fechamos o arquivo. Pronto. Agora ele escreveu fisicamente, ok? Se nós formos lá no diretório, a gente vai ver exatamente esse arquivo. Mas agora vamos fazer o seguinte, vamos abrir esse arquivo, né, com um método aqui mesmo. Então, x, só para a gente diferenciar, recebe, né, open, o mesmo nome, tem que colocar o mesmo nome aqui, ó, teste de escrita, ok? Aí eu poderia colocar aqui o parâmetro R de read, né? Só que a gente viu lá que se nós não passarmos nenhum parâmetro, ele vai assumir como sendo de leitura mesmo, né? Então, olha lá, e deu certo, ó, ele não cometeu nenhum erro, porque ele foi e achou especificamente este arquivo. E agora vamos mostrar, vamos guardar, vamos mostrar essa, vamos ler, né? Basicamente agora, primeiro vamos ler, né? Então, em Y, vamos utilizar x.read, vamos ler o que está lá dentro, todo o conteúdo e guardar em Y. E agora vamos imprimir, print Y. Vamos ver o que ele vai imprimir lá. Estamos escrevendo dentro do arquivo de teste, ok? Então isso mostrou que nós podemos então criar um arquivo, guardar uma informação lá dentro e em seguida consultarmos essa informação por meio de mesma classe, né, file, que é o open ali, e utilizamos um outro método de leitura e obtemos o conteúdo que nós guardamos lá. Então, para que a gente consiga fazer a leitura de arquivos, né, utilizando os métodos, as funções, as classes lá no Python, então a gente pode fazer dessa forma aqui, ó. Nós vamos associar, vamos criar aqui um objeto do tipo arquivo e vamos abrir um determinado arquivo com esse nome aqui, e então a gente associa isso daqui a esse objeto. E aí, basicamente, a gente pode então ler todo o conteúdo deste arquivo e guardarmos dentro dessa string aqui. E aí a gente pode basicamente imprimir essa string aqui, tá? Vamos fazer isso agora utilizando o PyCharm, tá? Vamos imaginar o seguinte, ó. Eu já digitei aqui um arquivo, né, do tipo txt
e guardei, né, esse arquivo como .txt. Vocês podem ver aqui o diretório aqui do lado, tá aqui, ó, teste.txt, ok? Guardei isso aqui lá. Agora eu vou abrir então esse arquivo e mostrar, né, basicamente o que tem ali dentro. Ó lá. Então eu posso, por exemplo, utilizar essas três linhas aqui. Então olha só, estou utilizando o mesmo comando lá, open, estou abrindo teste.txt, olha lá, teste.txt está aqui em cima. Vou associar então isso ao arquivo. E aí eu vou utilizar um objeto. E aí vou utilizar então um método, né, da classe open, que é a leitura, né, deste arquivo aqui. Vou guardar o que tiver aqui dentro desse arquivo dentro de hat. E aí vou mostrar isso aqui. Vamos executar então isso aqui, vamos ver o que acontece. Vamos salvar e vamos executar. Run escrita. Tá aqui, ó. Então ele foi lá, leu o que está dentro do arquivo e mostrou aqui, ó, o conteúdo. Se a gente comparar, é exatamente esse mesmo conteúdo que tem lá dentro do arquivo teste.txt. Alguns detalhes são importantes, né? Então, quando nós estamos utilizando arquivos, né, e vamos fazer a escrita de arquivo, então ao abrir um arquivo para leitura, não podemos realizar a escrita nele, apenas ler. Da mesma forma, se abrirmos um arquivo para escrita, não podemos lê-lo, somente escrever nele. Tá? Então isso a gente tem que ficar muito ciente, muito claro. Ao abrir um arquivo para a escrita, o arquivo é criado no sistema operacional. Para escrevermos dados em um arquivo, após abrir um arquivo, utilizando então a função write. Esta função ou método, né, recebe uma string como parâmetro, caso contrário, teremos um type error. Abrindo um arquivo para escrita no modo W, né, se o arquivo não existir, será criado. Caso ele já exista, o anterior será apagado, como a gente já falou isso, né? Dessa forma, todo o conteúdo no arquivo anterior é perdido. Então vamos ver aqui uma forma de nós agora escrevermos, né? Então a gente vai lá, por exemplo, aqui, ó, nós estamos abrindo um arquivo, né, chamado W, ok? E aí, chamado mais.txt, desculpa, eu falei chamado mais.txt no modo write, né, de escrita, ok? E aí vamos escrever, ó, um texto qualquer e vamos pular uma linha. Vamos escrever de novo mais um texto e aí vamos fechar, ok? Então vamos ver o que acontece com isso aqui. Vamos pegar o PyCharm, né? Vamos então criar um novo arquivo, né, com aquilo lá. Então arquivo vai receber open o mesmo nome lá, mais.txt, ok? Só que agora com o parâmetro, né, W. Tanto faz aspas duplas ou simples, tá? O importante é que eles estejam entre aspas ou aspas simples ou dupla, tá? O importante é isso. Muito bem, agora vamos utilizar esse objeto, né? Então, arquivo.write. Vamos agora então escrever alguma coisa lá dentro. Então, um texto qualquer. E vamos pular uma linha. /n, ok? E agora vamos escrever mais uma linha lá dentro. Arquivo.write. Então a gente está utilizando o mesmo objeto, então a gente vai só agregar, porque ele está aberto, tá? Então está aberto, a gente está agregando coisa lá. Mais um texto, ok? E aí nós finalizamos. Como que a gente finaliza? Arquivo.close, fechamos o arquivo, ok? Vamos ver, vamos rodar. Ctrl S, run. Pronto, ó, ele não deu erro algum e ele criou aqui, ó,
um arquivo chamado mais.txt. Se nós abrirmos ele, olha só o que tem lá dentro, ó, um texto qualquer e mais um texto, ok? Uma outra forma, né, de fazermos a mesma coisa aqui, mas agora utilizando um processo específico aqui dentro do Python, que a gente chama de forma pythônica, né, porque é bem mais fácil. Olha só, nós utilizamos o comando with, né? Então, com o comando open aqui, ó, open, vamos associar ao objeto arquivo, dois pontos, ó, tudo que tiver aqui dentro, ele vai fazer, vai executar, e quando não acabar os comandos aqui, o que ele vai fazer? Ele vai fechar automaticamente, né, esse objeto aqui, que no caso é um arquivo, ok? Então aqui, então abrimos, associamos a esse objeto aqui, trabalhamos com o objeto e ao sair, efetivamente, ele é fechado e escrito fisicamente lá, tá? Então vamos ver isso aqui. Vamos utilizar esse mesmo documento aqui, né, para fazer. Só vamos então fechar. Na verdade, vamos só mudar aqui. Então aqui, olha só, ao invés de utilizar dessa forma, nós vamos utilizar o comando with, ok? With. Então, o que eu quero? Então eu vou instanciar aqui, eu vou colocar a classe que eu quero utilizar. Open. E os parâmetros, mesma coisa, né? Vamos colocar lá, só que eu não posso passar, eu vou passar o mesmo nome, tá? Ele vai criar um novo arquivo, tá? E o parâmetro W, ok? E aqui eu falo para ele associar a arquivo, ok? Coloco dois pontos aqui, e aí tudo que está aqui dentro ele vai fazer, e eu não preciso mais fechar o arquivo, ele vai fazer isso automaticamente. Eu só vou colocar mais um texto aqui só para a gente diferenciar e ver que realmente ele fez tudo isso aqui, ele criou um novo arquivo e fez isso aqui, ó. Então arquivo.write mais esta linha. Muito bem, então agora são 3 linhas que ele vai criar lá, tá ok? Ctrl S e vamos rodar. Muito bem, deu certo. Vamos abrir lá o mais. E agora, olha só, temos 3 linhas, ok? Aqui embaixo um outro exemplo, né? Então, eu estou abrindo um outro arquivo teste.txt e vou escrever 1000 vezes a palavra piva, né? Lá dentro, lá. Piva vezes 1000. Então, eu vou escrever 1000 vezes a palavra piva lá dentro. E aqui, né, uma outra forma de a gente escrever, só que agora em tempo real, né? Olha só que legal. Enquanto eu digitar uma determinada fruta, eu vou escrever essa fruta lá, vou para outra linha, e enquanto eu não digitar a palavra sair, ele não para. Quando efetivamente acontecer de eu digitar a palavra sair, ele então sai do looping e consequentemente ele fecha o arquivo e grava fisicamente todos os nomes. Vamos ver como que isso pode funcionar lá? Então vamos criar um novo arquivo aqui. New Python file com o nome frutas. Só para a gente adiantar aqui rapidamente, eu já copiei lá e colei aqui. Então, olha só, vou então abrir, vou criar, né, um arquivo frutas.txt e enquanto ele, basicamente, eu estiver editando aqui, isso aqui, então, while true, olha só, enquanto eu estiver editando isso aqui, enquanto
não digitar sair, ele vai guardando as frutas, uma em cada linha. Vamos executar, vamos salvar e vamos executar isso aqui. Vamos ver o que acontece. Então, informe uma fruta ou digite sair, né? Então, vamos fazer uma fruta aqui, por exemplo, pêssego, morango, limão, cereja e sair. Pronto, olha lá. Saiu e ele criou aqui, olha só, frutas.txt. Vamos ver o que tem lá dentro. As frutas que eu acabei de digitar, ok? Então deu certo, né? Uma outra forma, né, um outro exemplo de abertura, né, é utilizando try except, né? Então, se eu tentar abrir um determinado arquivo, né, e aí, por exemplo, eu quero criar um novo arquivo, só que eu não quero incorrer no fato de estar sobrescrevendo alguma coisa, algum conteúdo. Então eu testo, né, vejo se efetivamente ele já existe ou não. Então eu quero criar, só que se ele existir, eu mostro uma mensagem falando, ó, esse arquivo já existe. Lembra que eu falei que o parâmetro x aqui no modo de abertura, ele só vai abrir se o arquivo não existir. Se ele existir, ele dá erro. Então ele dá o file exist error aqui, e se acontecer isso, eu mostro essa mensagem, ok? Um outro exemplo aqui, ó, utilizando a mesma ideia lá do Open, né? Só que aqui é basicamente com o formato append, né? Então eu vou abrir tantas vezes esse arquivo e sempre vou agregar informações lá dentro. Um outro exemplo agora com o comando R+, né? Ou seja, isso significa que eu vou ler tanto para esse arquivo, tanto para leitura quanto para escrita. O comando seek, ele vai posicionar o cursor dentro do arquivo na posição indicada aqui. Ele vai trabalhar como se fosse uma string, tá? Então ele vai para essa posição especificamente. Os caracteres, né, de final de linha, basicamente em Linux e Unix, né, é o /n e o /r, né, e /n é a junção dos dois aqui para efetivamente utilizar no ambiente Windows. Então esses aqui, basicamente como funciona os caracteres especiais de final de linha, tá? O Python ele vai sempre utilizar /n para separar as linhas, né? No final da linha ele sempre vai trabalhar com /n, tá? A interação com o sistema operacional, então ela pode ocorrer, por exemplo, utilizando o módulo OS, Operate System, e aí eu posso utilizar get cwd para você obter qual é o diretório corrente, o chdir lá para você mudar o diretório, né, change directory, e basicamente o patch.exist, ou seja, qual que é o patch e assim por diante. Então esses comandos aqui vocês podem obter, né, consultando o módulo OS, e eu consigo então trabalhar com esses métodos, né, da classe OS, como basicamente eu trabalho com outros objetos e como outros comandos no Python. Aqui é o comando de leitura e escrita de linhas. Então o comando readLine, eu vou ler linhas, uma linha ou n linhas, ok? E aqui writeLines, eu vou escrever, né, várias uma linha por vez, ok? Então os caracteres terminadores de linha não são acrescentados, tem que só que observar isso, tem que fazer isso na mão, tá bom? O acesso direto, né, também eu consigo utilizando o modo seek, né, basicamente
mover em uma certa quantidade para trás ou para frente, uma certa quantidade de bytes, ou seja, caracteres no arquivo. É isso aí, pessoal. Essa foi a nossa 13ª aula, arquivos em Python. Vejo vocês daqui a pouco. Tchau!